Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso entrevistado é Devani Ferreira, vereador de Vila Velha. Devani Ferreira é casado, pai de 3 filhos, radialista, pastor, foi secretário, subsecretário de esporte no governo do estado do Espírito Santo, secretário da prefeitura de Viana. Hoje Devani é vereador de Vila Velha, já foi vereador de Vitória, tem uma experiência na vida pública e vem nos contar as novidades políticas para o ano eletivo de 2022. Seja muito bem-vindo, Devani. Eu agradeço a oportunidade que você está nos dando. É um prazer imensurável participar deste programa, neste canal que tem contribuído muito com a política do Estado do Espírito Santo, levando informação em primeira mão para o povo capixaba. Devani, a primeira pergunta que vos faço, já de prontidão, é que a comunidade, a sociedade política, a comunidade capixaba quer saber: Devani é pré-candidato em 2022 a deputado? Pode ser. Pode ser. Bem, a gente já bate um papo entre linhas com o vereador Devani e ele sempre nos deixa, em nossa coluna aqui do jornal, nos deixa entender que pode ser. Mas há indícios que você é sempre um correligionário ativo do partido e que sempre coloca o seu nome à disposição. Então, seu nome está à disposição do partido para as próximas eleições. Edilson, eu não faço política de 4 em 4 anos. Eu faço política 365 dias no ano. A minha política não é uma política de campanha, corrida de cavalo paraguaio de 100 metros. Eu estou nas ruas, nas igrejas, eu estou rodando o estado do Espírito Santo, que eu sempre fiz o meu trabalho pastoral, sempre fiz o meu trabalho social, sempre fiz o meu trabalho de atendimento às classes menos favorecidas. Eu continuo nesse pique. Isso faz com que as pessoas entendam que sejamos um pré-candidato. É claro que meu nome está à disposição do partido, meu nome está à disposição da sociedade capixaba, e se o povo capixaba entender que o meu nome tem viabilidade para disputar um mandato federal, estarei sempre à disposição no mesmo pique o qual eu já venho fazendo o meu trabalho ao longo dos anos. Aliás, o senhor já foi candidato a deputado federal em outrora e teve uma expressiva votação. Sim, fui candidato a deputado federal, fiquei na primeira suplência na época do Marcos Vicente e do Evaí de Melo. Também fui candidato a deputado estadual no último pleito, 2018. Sou o 12º mais votado do estado do Espírito Santo e não tive um mandato em função do modelo que a gente tinha no passado, que hoje não tem mais. Perfeito. Devani, eu queria fazer uma pergunta comparando o trabalho seu como legislativo de Vitória, da capital, e hoje em Vila Velha. Em Vitória você presidiu algumas comissões, dentre elas você fez algumas mudanças estatutárias da questão do regimento interno da Câmara, que contribuiu para a transparência do Legislativo. Por exemplo, o voto tem que ser aberto. Era secreto. Foi uma proposição do vereador Devani na época de Vitória. A questão de não reeleição do presidente da Câmara. E em Vila Velha, o senhor tem buscado também essa busca pela transparência no Legislativo? Essa é a nossa batalha no município Canela Verde. Inclusive, quando votei no Bruno para presidente, essa foi a minha condição. Nós estamos estudando o regimento interno da Câmara de Vila Velha para que a gente possa adequar para a nossa atualidade. Nós temos 2 batalhas no município Canela Verde, na Casa Legislativa. Uma delas é mexer no regimento interno, o qual o presidente me deu liberdade para que pudéssemos começar um estudo junto ao nosso jurídico. A segunda batalha nossa no Legislativo Canela Verde é que a casa que nós falamos ser casa do povo, ela não tem acessibilidade. É um prédio muito antigo. Inclusive, nós não temos espaço físico para instalar um elevador. Nós temos uma escada que ela mais parece uma sucuri quando engole um bezerro. Ela começa fina, ela engrossa no meio, depois ela fina, que quem sobe e tem mobilidade reduzida,
não volta mais. E o gabinete dos vereadores fica nesse segundo pavimento. Então, nós estamos debatendo com o presidente da casa possibilidade de adequar, levando em consideração que já existe de outras legislaturas uma exigência do Ministério Público com relação a essa adequação. Não havendo possibilidade de adequar, é óbvio que nós teremos que deixar esse prédio e ir para um local onde a população, de fato, possa acessar aquilo que é considerado Casa do Povo. Sim, mas a questão dessa mudança de regimento, como você fez, Vitória, que contribuiu para a transparência, acabar com o voto secreto em Vitória, a reeleição da presidência, porque no passado os presidentes com o poder perpetuavam-se e tal. Em Vila Velha, qual o regimento? Tem essa mudança? Já funciona assim? Então, Edilson, é exatamente esse estudo que nós estamos fazendo. O que nós não queremos fazer no município de Vila Velha? Uma coxa de retalho. Então, isso demanda tempo, isso demanda estudo e paciência. Nós não podemos, em 12 meses, mudar aquilo que já vem se perpetuando ao longo de 50 anos. Então, nós temos que ter responsabilidade para entregarmos para a sociedade um regimento que venha, de fato, a atender o apelo popular e atender o século XXI que nós estamos, que não é mais cabível tantas coisas que se faziam no passado. Perfeitamente. É bom esclarecer para a sociedade, porque realmente é uma conquista. As pessoas, às vezes, não sabem a atuação do legislativo, não acompanham, né? Às vezes o eleitor não sabe nem quem votou, né? E saber que você teve esse tipo de atitude em Vitória e agora vereador de Vila Velha busca alternativa para as mudanças, para a melhoria da transparência do legislativo, nos faz louvar o seu trabalho. Vereador, o senhor tem um trabalho atuante há muito tempo na área social, até pela sua ligação da questão religiosa, o senhor é pastor, né? E em Vila Velha tem tido algumas ações desse tipo, principalmente na questão da mulher, da Casa da Mulher Brasileira, né? da recuperação. O que o senhor tem a nos falar dessas conquistas, o que tem por vir em Vila Velha nesse sentido? Eu tive uma agenda com a ministra Damares e levei exatamente essa pauta para a ministra. A defesa da mulher capixaba. O estado do Espírito Santo é um dos estados que mais agride mulher na nossa federação. Existe uma cultura machista no estado do Espírito Santo, onde o homem tem um sentimento de posse e trata a mulher como se ela fosse um objeto. E nós temos que estancar essa sangria e termos medidas mais contundentes e políticas públicas que tragam, de fato, resultado. É claro que a Lei Maria da Penha trouxe alguns benefícios, mas com esses benefícios ela trouxe a punição. Uma mulher agredida por um homem que ela procura a delegacia da mulher e ela recebe uma medida protetiva, ela é punida 2 vezes. Ela é punida porque ela foi agredida por um homem e ela é punida pela 2ª vez porque a medida protetiva não prende o seu agressor. Pelo contrário, ela estipula um distanciamento mínimo, 300 metros. Aonde está esse agressor? Na rua. Aonde está a mulher agredida? Dentro de casa. Então é ela que não pode sair de casa porque o seu agressor está na rua. Tem uma passagem bíblica que diz que o leão está ao nosso derredor procurando uma brecha para entrar e devorar. Eu considero a medida protetiva fazendo do homem esse leão, aguardando que essa mulher saia de casa para que ele possa voltar aos seus ataques. Então, o que eu defendi com a ministra Damares, que inclusive, palavras dela, eu fui o único homem até hoje que procurei o ministério para falar de agressão doméstica contra a mulher. Que não é natural um parlamentar, um homem, procurar este ministério para falar de agressão doméstica. Mas é preciso a gente acender esse alerta, porque cada dia que passa, o nível de agressão aumenta. E aí, quando nós falamos de agressão doméstica contra a mulher, você agride, o cidadão agride a mulher, ele agride indiretamente o filho, que futuramente será um agressor porque teve esse exemplo dentro de casa, você mexe com a autoestima da mulher e ali não tem só a mulher. Ali tem um marido que precisa ser tratado na medida do possível
levando em consideração que ele precisa entender ser ele um doente, você tem crianças e você tem a vida de uma mulher que deixou a casa de seus pais para viver feliz ao lado de um outro homem, não para viver espancada. O senhor, na sua biografia, tem alguns testemunhos sobre esse relato, né? O senhor sentiu isso na própria pele. Edilson, eu cresci vendo a minha mãe ser espancada. E eu alimentava no meu coração, quando criança, uma mágoa. E eu achava que, quando grande, eu faria minha mãe parar de sofrer aquelas agressões na força do braço. E Deus me deu a oportunidade de não resolver na força do braço, mas resolver na força do poder legislativo, onde eu posso fiscalizar e onde eu posso legislar em defesa do povo. Então, quem me deu o mandato foi o povo. Mas o projeto não é meu, o projeto é de Deus. E hoje eu sei que eu posso contribuir. Contribuir porque estou preparado, contribuir porque eu tenho conhecimento de causa, contribuir porque eu tenho acesso a Brasília e contribuir porque eu sei o caminho para chegar em um ministro e reivindicar aquilo que nós precisamos no Estado do Espírito Santo. Um Estado tão pequeno, mas tão grande no mapa nacional quando falamos de agressão contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, assassinato de negro. Nós temos que dar um basta nisso. E nós não iremos dar um basta nessa situação com políticas públicas partidárias. Nós precisamos de políticas públicas efetivas e precisamos de punição mais contundente. É aí onde algumas pessoas que são evangélicas acabam me criticando, porque elas dizem o seguinte: mas nossa, o senhor é um pastor, o senhor defendendo castração química para quem comete feminicídio. Edilson, eu tenho que escolher um lado. Entre o agressor e a agredida, eu vou defender a pessoa agredida. E se o agressor é um sujeito que se sente acima do bem e do mal, e que ele pode transgredir a lei, eu tenho que ter um caminho para pará-lo. Como eu não concordo com a pena de morte, eu preciso concordar com a castração química para que a gente, a nível de Brasil, possa dar um basta nessa situação. Então o senhor é a favor de uma legislação mais rígida para um controle desse tipo? Por exemplo, a castração para essa pessoa que tem algum problema até fisiológico, químico, físico, né? Uma questão até de doença, né? Eu defendo a castração química para o cidadão que cometer feminicídio. E para aquele que é reincidente na agressão doméstica, nós temos que avaliar o caso desse cidadão, porque não é possível que o cara vá agredir a mulher primeira, segunda, terceira vez, vai pagar R$2.000 de fiança e vai voltar para casa para dividir a mesma cama com ela. Essa mulher jamais terá paz de espírito, paz emocional, e jamais será a mesma pessoa. Nós temos um caso no estado do Espírito Santo, Edilson, de um cara que espancou uma mulher, que não matou porque os vizinhos chamaram a polícia, ele pagou uma fiança de R$2.000 e voltou para casa. Eu, como legislador, eleito com o voto do povo, eu fui eleito para tomar decisão. Entre esse cidadão que pagou R$2.000 e voltou para casa para castigar o emocional dessa mulher, para matar essa mulher à prestação, eu vou defender ela. E eu vou punir ele. O senhor acabou de mencionar para nós, recentemente aqui no nosso debate, na nossa entrevista, que o senhor é pastor, né? Já disse a sua biografia, e que tem essas anuências na igreja, que as pessoas cobram de maneiras de interpretações, às vezes de próprias interpretações bíblicas, de contrariar essa atitude de ser mais rígido e tal. O senhor vê uma teocracia, o senhor representa, por exemplo, o senhor sempre tem uma gama eleitoral muito grande dentro da sua própria igreja, que é a Universal. A Universal sempre se posiciona politicamente. Não vejo nada contrário a igreja se posicionar, porque eu acho que ela tem que se posicionar, né? O senhor vê uma contradição aí na questão política eleitoral, na questão mandatária, de interpretações, a igreja mesmo, a teocracia. O Brasil tem crescido por esse lado. O senhor enxerga que o evangelho tem crescido na população muito? O senhor enxerga que isso pode tomar um rumo na democracia do Brasil, a teocracia, a igreja ter poder de decidir
o destino do país? A Igreja Católica sempre teve poder politicamente falando. Isso é fato. E a Igreja Católica acompanhou a coroa por muitos anos e acompanha até os dias de hoje e fez isso com muita propriedade. A Igreja Evangélica em si, no passado, fazia-se uma separação como se a política não fosse uma coisa de Deus. Quando, na verdade, tudo que existe na Terra é de Deus, foi Deus que criou. Foi Deus que deu sabedoria, o homem, para legislar, para governar. Então, o político, ele é de Deus. Agora, existem pessoas na política, na igreja, na sociedade, na polícia, que têm desvio de conduta. Isso é diferente. A igreja hoje é um colégio eleitoral extremamente importante. Portanto, que Lula, hoje, na sua pré-campanha, ele montou 21 núcleos no Brasil para tratar da igreja evangélica, politicamente falando. O colégio eleitoral evangélico deu eleição ao governo Bolsonaro. Alimentava-se uma esperança de mudança, de transformação, e uma gama muito grande do colégio eleitoral deu a eleição para o governo Bolsonaro. Esse colégio eleitoral hoje evangélico, ele é importantíssimo no cenário político, eleitoral e democrático do nosso país. Até naquilo que a igreja defende como princípio cristão, familiar, bíblico. Então, nós precisamos ter representatividade nas casas legislativas para defender aquilo que nós acreditamos como princípio familiar e cristão. Então, não existe uma separação da igreja com a política. Pelo contrário, existe uma união de forças para melhorar o nosso país. O senhor é figura, desculpa o linguajar, figura, mas assim, no mercado político? Sim. Notória de formação do partido que pertence, os Republicanos, né, o PRB, né? Antigo PRB. Antigo PRB, hoje Republicanos. E o Republicanos tem crescido muito, até a nível de Brasil. E no Estado, hoje ele é uma das maiores forças políticas. Compara-se até como uma terceira via, uma via forte, que é o poder hoje está na Assembleia, como o presidente Eric Musso, o próprio prefeito da capital. Como é que o senhor vê e como é que fica o Devani no partido? O senhor que foi fundador desse partido, como é que vê esse crescimento? Como é que vê o futuro do Republicanos e como é que está o Devani no partido? Eu sou um fiel escudeiro do projeto partidário. Sou um fiel defensor da pré-candidatura do deputado presidente da Assembleia, Eric Musso, a governador do estado do Espírito Santo. Diga-se de passagem, que está dando muito trabalho. Todos os dias alguém bate na nossa porta querendo descer o Eric para vice, de qualquer chapa. Governador e de outras chapas. Eu sou um fiel escudeiro daquilo que nós participamos no estado do Espírito Santo, que foi da construção do partido. Eu me recordo, Edilson, que quando nós passamos a presidência do partido para o Roberto Carneiro, algumas raposas políticas disseram o seguinte: Roberto tomou o partido Devani, o Devani vai dissolver. Ninguém tomou nada de ninguém, porque esse não é o princípio do partido Republicanos. Não é a nossa base principal tomar nada de quem quer que seja. Pelo contrário, nós somos construtores. E nós não construímos muros, nós construímos ponte. E eu estava tão certo na minha decisão de fazer essa composição com Roberto Carneiro, com Amaro Neto, com Eric Musso, com o Hudson Leal, que depois veio o Pasolini, mais 9 prefeitos no estado do Espírito Santo, que hoje nós somos a segunda força no estado do Espírito Santo. Portanto, que o nome do Eric Musso hoje é uma potência no estado do Espírito Santo respeitada. Não só por aquilo que ele representa como presidente da Assembleia Legislativa, que fez da Assembleia uma casa cidadã, mas na conjuntura do grupo. E nós estamos muito unidos. Mais que alguém queira cogitar que nós iremos romper e que essa corrente irá falhar, cada tentativa que fazem de romper um elo dessa corrente, nós estamos mais fortalecidos. Por quê? Porque nós sabemos que o Estado do Espírito Santo precisa de renovação. Nós precisamos que a política do Estado do Espírito Santo ela não pode mais ser discutida por dois grupos.
O povo do Estado do Espírito Santo precisa ter opção, sangue novo e de pessoas que tenham histórico. Histórico de quê? De boa gestão. E é claro que isso o republicano tem para oferecer ao povo capixaba. E eu faço parte disso, tá? Estou nessa construção. Perfeitamente. Inclusive, pode ser pré-candidato a deputado federal. Pode ser. Meu nome está à disposição, tenho trabalhado. Não estou me preparando para fazer política, estou fazendo aquilo que sempre fiz. Está aqui a minha equipe que me acompanha. Ontem nós fomos acompanhar a poda de uma árvore e a retirada de muita sujeira deixada por pessoas em situação de rua. Depois fomos finalizar uma agenda visitando conselhos tutelar no município de Vila Velha, que é uma bandeira nossa. Nós empunhamos a causa do conselheiro tutelar, que tem aí uma fragilidade na legislação brasileira que passa a responsabilidade para o município que arca com uma coisa que às vezes acha que não é dele, e nós iremos apaziguar isso no município de Vila Velha e dar condições dignas do conselheiro tutelar poder desenvolver a sua função. Era uma das pautas que eu iria perguntar, o senhor tocou no assunto. Então, voltando para a municipalidade de Vila Velha, do qual o senhor é vereador, a pergunta que vos faço é a seguinte: como o senhor vê a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, do Podemos? Eu sou aliado da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo. Aliado não é ser subserviente. Sou um aliado e sou um fiscalizador. Portanto, que tenho estado em campo. E quem acompanha as minhas redes sociais sabe disso. O Arnaldinho é um prefeito que ouve o legislativo e tem atendido às nossas reivindicações. Ouve a sociedade, chega às 5 horas da manhã na prefeitura, trabalha até 10 horas da noite, cobra muito o seu secretariado, manda muito projeto para que o legislativo faça suas avaliações técnicas, jurídica e também política. Nós, dentro do recesso, votamos, se não me falha a memória, 19 propostas do Executivo, inclusive uma proposta de reforma administrativa que bateram injustamente no prefeito, mas que hoje está surgindo resultado. Não é possível hoje, em um município, você manter um engenheiro pagando ele R$ 1.200 por mês e complementando a renda desse engenheiro com comissão, produtividade. Então, nós fizemos uma reforma administrativa justa, que a Bíblia diz, dê a César o que é de César. Então, é justo você pagar um profissional, até mesmo, Edilson, para que o poder público consiga captar no mercado profissionais de boa qualidade para prestar um serviço de qualidade para o munícipe. Tanto se fala, o comissionado que não está preparado, o comissionado que não tem isso, que não tem aquilo. Então, você precisa adequar um salário para que você possa fazer da máquina pública uma empresa altamente eficiente que sirva para o povo aquilo que é a sua proposta, que é cuidar da cidade. Quero agradecer ao vereador Devani, foi esclarecedor as questões que perguntamos aqui, e deixar o microfone do movimento político do jornal Move News à sua disposição para as ponderações finais. Quero agradecer aqui o jornal Move News, agradecer você, agradecer toda a sua equipe, agradecer a Lena, agradecer o Oswaldo, agradecer a esse veículo de comunicação de extrema importância para informar o cidadão capixaba e para informar o mundo, levando em consideração que a internet não tem fronteiras. Estarei sempre à disposição naquilo que for preciso. Este vereador e o nosso gabinete é uma extensão para que vocês possam buscar informações naquilo que tange a política Canela Verde. Esse foi o nosso vereador Devani Ferreira, pode ser pré-candidato a deputado federal.